E hoje é o nosso primeiro podcast, né, do podcast E Pode, Doc. E eu não poderia fazer com outro convidado sem ser esta pessoa, Rafael Duncan, geriatra, editor do Gericlass e meu sócio aqui do consultório, principalmente a principal virtude dele é ser meu sócio aqui. Olha só. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Essa é a melhor qualidade que ele tem. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é uma urgência no Brasil, que é atividade física. Rafael, atividade física é hobby ou obrigação, Rafael? Olha, esse tema foi muito bem escolhido, Maíra, eu acho que você está de parabéns. A sua iniciativa do podcast é fabulosa. E aí, Doc, né? Gostei demais do nome também. É. Muito bom, parabéns, né? Realmente eu tenho essa imperfeição de ser sócio, eu tô brincando. A gente tem essa empreitada juntos, né? A gente tá há muito tempo junto, né? Desde a residência de clínica e... Uma década já, pô. Uma 10 anos fazem... Ixi, mano. 10 anos no próximo ano, né? 2025, olha, é muito tempo. Pois é, então, eu gostei muito do seu tema, né? E ele casa muito com geriatria, né? Eu sou geriatra de formação, também sou editor, como você falou, do Gericlass. A gente tem uma atividade bem intensa aí também na internet. E a gente fala muito sobre isso, sobre sedentarismo, sobre atividade física no idoso, especialmente, né? E naturalmente em toda a população. Geral, Esse Brasil, eu acho que você está muito certa. E além do Brasil, eu acho que mundo, né? Exatamente. É uma questão de mundo. Nós temos no Brasil 47% da população brasileira sedentária. Eu acho que tá errado isso aí. Eu acho que é mais, se for contar é mais. O Brasil é nada menos do que o país mais sedentário da América Latina. Minha gente. Porque também ninguém compete com os Estados Unidos, né? Não, a gente tá pior. Tá pior do que os Estados Unidos, é? Nós somos o quarto no mundo Meu Deus. em sedentarismo. Eu fiquei chocada quando eu vi que a gente era pior do que os Estados Unidos. Como assim? Tem algo muito errado acontecendo. Não é? E pra gente começar a falar sobre o assunto, a pergunta principal é: o que é sedentarismo? Como que eu digo que esta pessoa é sedentária? Aquela senhora que vive em casa, que não sai para fazer uma prática regular, mas que tá ali, né, aquela correria e arruma casa e sobe e desce, é considerada sedentária ou não é? Vamos falar sobre isso, Rafael. Sedentarismo o sedentário é aquela pessoa que não pratica atividade física direcionada, não é? Existem alguns conceitos, o OMS classifica e tal, mas essencialmente, se a gente for olhar, é aquela pessoa que não faz atividade física direcionada. Aí você pode dizer assim, mas como você diz, Dona Maria, ela sobe a escada para ir trabalhar, ela varra a casa todinha, ela é dona de casa, ela cuida de menino, ela não sei o que, bererê, bererê. Aí, quando a gente manda a Dona Maria fazer exercício, ela diz, mas eu já fico muito cansada que eu faço muita coisa. Não considera-se ela como uma pessoa ativa fisicamente. Ela Exato. Pode até ter uma atividade, ela realmente, existem coisas piores do que ela, né? Que não faz nada, quem trabalha sentado, né? Só que não é assim, na medicina, e eu tenho aprendido muito isso, viu, Maíra? As coisas não são necessariamente preto e branco. Exato. Tem um tom de cinza ali, né? Se você tem alguma atividade de subir escada, trabalhar uma coisa, beleza, show de bola, isso tem um ganho. Agora, o ganho é muito maior quando você faz atividade física direcionada. Aquele momento que você para, e eu brinco com o meu paciente, eu digo assim, olha, você tem que ter uma roupa de academia, você tem que botar o sapato de academia, você tem que ir fazer o seu exercício físico e tem que cansar. Eu quero que você fique com raiva de mim durante o exercício, senão não deu certo. Aquela ida na padaria comprar pão não volga, é café com leite, né? Tem que alguma coisa. Voltar, isso. Não é que não volga, não volga é. para ser considerada uma pessoa não sedentária, não uma pessoa sedentária. que pratica atividade física. Tem até um trabalho grande que eu vi, eu não vou saber dizer o nome dele agora, mas você acredite, viu? La garantia sou eu. Eu acredito em você. E foi assim, eles pegaram, sei lá, 10 mil pessoas e não me lembro exatamente o detalhe, mas ele colocou assim, 5 mil de um lado, 5 mil de outro, e botou esses 5 mil aqui para fazer atividade física. Olha, você vai fazer 5 minutos de caminhada, 10 minutos de caminhada por dia. Essa era a atividade física, não era academia, musculação e tal. Uma coisa intensa, né? E o outro pessoal, viva a sua vida sedentária, como você fazia, continue na sua inércia. E eles viram que houve um ganho de expectativa de vida, pasmem, de 3 anos, naquelas pessoas que tinham 5 a 10 minutos de caminhada diária. Essa caminhada, que ele chama de brisk walk, né? Que é aquela caminhada em que você dá uma caminhadinha mais ligeirinho e dá uma cansadinha. Uma cansadinha, né? perfeito. Porque se for para caminhar devagarinho sem cansar, você chega daqui
no interior de Pernambuco e tá tudo certo, não vale nada. Pelo menos que tenha um mínimo de esforço, né? Perfeito. E a gente, quando vai pra academia, né? Nós que somos ali praticantes de atividade física, a gente olha pra academia e vê... Você vai todo dia, Mayra? Eu vou todos os dias, eu tento ir todos os dias, mas eu tenho um mínimo, uma meta mínima, que é 3 vezes por semana. Assim, é obrigação. Eu tento já ir segunda, terça e quarta ali pra me livrar, mas a meta 2 é ir pelo menos 5. Certo. E quando eu não viajo, 6, porque eu acrescento o sábado, mas a meta mínima são 3. Eu garanto que é verdade, viu? Eu vejo isso acontecer. Há 15 anos, tá? Há 15 anos, regularmente estou lá. Não parece, mas eu tô brincando. Não parece. É isso, me ajude, rapaz. Então, a gente vai para as academias e vê a academia lotada, né? A gente vê nas redes sociais, assim, muito voltado até mais para a estética do que para a saúde, mas um certo incentivo à atividade física e tal. E a gente pensa, será que o sedentarismo está reduzindo? Será que está aumentando? O que é que tu acha disso? Olha, certamente existe um apelo muito grande hoje em dia para o aumento da atividade física, né? As pessoas, se você fosse lembrar aí, talvez quem esteja assistindo, se tiver um pouco mais, talvez de 50 anos, vai lembrar que mal existia academia, né? Hoje ainda a gente vê a academia abrindo o tempo todo. Então existe uma tendência de que as pessoas tenham muito mais atividade física hoje em dia, porque existe uma divulgação e um entendimento maior de que a atividade física pode trazer benefícios, né? Desde que houve o avanço e a medicina hoje ela é baseada em evidências, a gente coletou ao longo desses muitos anos, aí 50, 60 anos, muita evidência de que de fato a atividade física ela traz melhoria. Isso fez as pessoas receberem esse incentivo e daí então aumentar a sua intensidade de exercício, trazendo inclusive um aumento na expectativa de vida. Hoje, por mais que a gente ainda esteja muito sedentário, eu acho que a gente já foi pior do que isso, né? E sei lá, 100 anos atrás, 1920, a expectativa do Brasil era menos do que 40 anos, né? Para você ter ideia, em 1945 a expectativa de vida do brasileiro era de 45 anos de idade. E era menos antes disso, em 1900. Isso. Muitas coisas aconteceram, o advento, né, do antibiótico, advento de 500 mil, até escovar os dentes mudou a... Exato, mas a atividade física entrou aí também, sabe? Eu acho que talvez o que tenha piorado de lá para cá seja o tempo sedentário, né? Talvez exista um estímulo maior à prática de atividade física regular, né? Isso de colocar roupa, colocar o tênis, ir para academia, fazer aquele período de atividade física, mas o nosso tempo sedentário, ou seja, aquele período que a gente passa sentado, passa em frente à tela, passa ali com o celularzinho na mão, tic, subindo um vídeo de 15 segundos, vídeo de 15 segundos além do celular, isso tem aumentado, isso também traz uma certa repercussão para a nossa saúde, né? Esse tempo sedentário. E o que é que tu acha que hoje ainda é a causa de tantas pessoas, de ainda metade da nossa população ainda ser sedentária? Então, as causas para o sedentarismo, Maíra, olha, talvez eu consiga lhe dizer umas 100. Por baixo. Eu pergunto isso para os meus pacientes, sabe? Eu disse, olha, por que você não faz atividade física? Né? E meus pacientes, a maioria são idosos, né? A grande maioria. E engraçado a resposta que eu recebo, ela varia muito, mas tem uma que se destaca. Se repete. Se repete, né? Muito. Se chama, eles dizem assim, é preguiça mesmo, doutor. Então você veja, muitas vezes essas pessoas não têm aquele hábito incutido, não têm aquele conhecimento incutido, elas são pessoas que aos 20 anos de idade, elas estavam vivendo em 1960, não é? Então, em 1960, aos 20 anos de idade, quando a gente está ali terminando de formar nossa personalidade, nosso jeito de ser, não se tinha incentivo. Não é diferente de hoje. É muito mais fácil você encontrar uma pessoa jovem. Todo mundo diz, é por causa de físico, né? Para poder ficar bonitão e tal, não sei o quê, para balada. É também, mas se tem um fundo ali, é para minha saúde também. Exato. Então, o idoso, ele tem essa falta de informação arraigada, isso é uma hipótese minha, né? Além de que existem muitas coisas que aconteceram no mundo moderno que induzem a diminuição da atividade, né? Especialmente aquela atividade que a gente falou, a atividade do dia a dia, de fazer uma coisa ou outra. Então, por exemplo, hoje em dia você tem a sua comida muito mais fácil, pronta, você aperta um botão, chega a comida, você não precisa fazer. Você tem até feira, né? Exato. Eu tenho uma vida muito corrida, eu faço feira no aplicativo. Absurdo isso. Vai passear no supermercado. Quem sabe um dia. Por enquanto eu trabalho com sua gota, então aí eu aperto 2 botãozinhos ali, chega. Feira chega. Então veja, isso acontece com outras pessoas também. Então termina que você não tem aquela atividade, outra coisa, e muito trabalho, até idosos, jovens ou pessoas numa fase mais avançada da vida, tem essa atividade reduzida por causa das benesses e facilidades. Se a gente for comparar com
vou trazer para muito tempo atrás, sei lá, 2000 anos atrás, que tinha muito mais atividade física, né? Você tinha que caçar a sua comida, você tinha que buscar, sei lá, mais de 2000 atrás. E de repente a gente foi perdendo isso porque foi tendo comércio e tal. Então há uma tendência natural da evolução da humanidade para economizar energia. E agora, com a inteligência artificial, ninguém acende mais nem luz, né? Não, lá em casa tu sabe, né? Então ninguém acende luz, ninguém levanta mais para baixar a cortina, né? Não. Agora Alexa toma de conta da casa. A Alexa tá dessa finurinha, né, cara? Alexa, ela tá em forma, porque a Alexa hoje liga TV, desliga TV. Quem disse é meu pai. Rafael, tu bota esse monte de coisa dentro de casa, tu vai ficar gordo. Eu digo, eu faço exercício. Mas eu que trabalho com a população economicamente ativa, né? Diferente da tua, que uma parcela já é aposentada. Eu acho que eles mais falam é tempo. Doutora, eu não tenho tempo, né? Eu trabalho, eu tenho filho, eu trabalho e estudo e tenho filho, né? Então, assim, a gente vive... E ainda ajeita a casa. E ainda arruma a casa, né? Então, assim, a gente vive um estilo de vida muito acelerado hoje em dia, né? E isso, até onde também é tempo, até onde é prioridade, a gente vai conversar em seguida, né? Será que não dá para encaixar ali 20 minutinhos por dia? Será acho que mesmo? Sempre é prioridade, tá? Eu acho que isso é bem provável. Vamos conversar sobre isso também. Mas acho que é o que eu mais escuto em consultório, é a questão do tempo. E eu tenho certeza que alguém ficou chateado. É porque ele não sabe. Porque ele não sabe da vida dela é fácil. A vida dela é fácil. O jardim do outro sempre é mais florido. Sempre é mais florido. Ele consegue porque não sei o quê. Porque a vida dele é boa. Mas, inclusive fake news sobre atividade física. Olha, tem um parente meu, não vou dizer quem, que eu passei anos, faço atividade física, é importante a atividade física. Depois, assim, de uma década enchendo o saco, começou a fazer atividade física. Eu super feliz, que bom, né? Serviu. Aí, um ano depois, eu cheguei, aí, como é que tá na academia? Não, eu parei. Eu disse, mas por quê? Porque eu recebi um vídeo de um doutor que disse que faz mal pro coração, porque o coração é um músculo. Aí, quando se faz atividade física, musculação, o coração também cresce. E leva a problema no coração. Uau. Eu disse, eu já vi fake news de tudo, viu? De glúten, de leite, de estatina, mas de atividade física. Essa eu também tinha visto. Eu acho que foi o cúmulo. Aí ele escolheu essa. Do que a pessoa... Porque você escolhe a fake news que você quer seguir, né? Você escolhe o que você quer ouvir. E as pessoas acreditam. Porque 100 mil pessoas dizendo que é bom. Aí um diz que é não. Opa, é esse aqui que eu vou. Eu só queria uma desculpa para ouvir. Né? Isso é uma coisa grave. Então a gente precisa entender e tentar organizar a nossa vida. Conversaremos um pouco disso mais no final. Mas quais as consequências desse sedentarismo, dessa inatividade física, desse tempo sedentário aumentado, né? Aquele tempo parado, sem se levantar, sem se mover, parado na nossa vida, no nosso processo de saúde e doença. E é importante você frisar isso, Maíra, que é muito interessante. Porque assim, não é simplesmente você fazer aquelas minutagens que a gente vai falar de atividade física, qual é o tempo ideal, né? Tantos minutos e tal. É também intervalar isso naquele tempo sedentário. Então, aquela pessoa que trabalha ali, de repente, como no computador, que passa o dia todinho fazendo alguma coisa na frente de uma tela e que tem ali sei lá, 12 horas sentado. Isso também faz mal. Isso tem um prejuízo e um risco cardiovascular aumentado. Mas eu faço 1 hora de atividade. Ok, show de bola. É muito bom. Mas você passa 12 horas sentado. Isso é um prejuízo. Então, é importante que a gente tenha intervalos, talvez a cada 1 ou 2 horas, de levantar. Tem até uns aplicativos no celular, né? O relógio, né? No relógio, celular também, que manda a gente se levantar. Isso realmente tem impacto na qualidade de vida, né, dos pacientes. Obedeça o celular. O relógio, quando ele se levante, né? Se levante. Talvez isso seja, de fato, uma coisa muito boa. Ficar muito tempo sentado na mesma posição, certamente não é bom para ninguém. Em escritórios tem algumas estratégias, né? Colocar a copazinha afastada, não botar a jarra de café do lado da mesa com biscoito, né? Bota o cafezinho ali afastado para ter que se levantar e pegar o café, se levantar para tomar água, se levantar para comer alguma coisa. Já é um intervalozinho que a gente vai fazendo de tempo sentado. E isso melhora também nossa saúde. E quais as consequências? A gente tem muitas consequências negativas com o sedentarismo, né? E eu posso lhe falar assim, especialmente eu vejo a repercussão final nos meus pacientes idosos e certamente a gente tem repercussões no meio do caminho aí. E em termos de repercussão final, a gente tem
aumento do risco cardiovascular. Então, pacientes sedentários, eles morrem muito mais de infarto e de AVC, dá um ataque cardíaco, dá um derrame, e o paciente realmente ali, ele vem a falecer porque ele tem inatividade. Ele perde capacidade de mobilidade. Você imagine, Maíra, eu tenho muitos pacientes que morrem por queda. Isso é uma grande causa de morte no idoso. Então, se você não tem uma boa mobilidade, qualquer batente é montanha, sabe? Qualquer sandália emborcada é a muralha da China. É um desafio absurdo. É um desafio. Então, verdade. se você não tem a capacidade de driblar as coisas triviais do dia a dia, um tapetezinho dobrado, uma quina de um móvel que está mais diferente, uma cadeira que arrastou, você tropeça, cai, e você não tem a habilidade de se defender. Aí alguém está ouvindo aqui pensando, mas eu tenho 30 e poucos anos de idade, eu tenho 40, isso não é um problema para mim. Eu tenho 60, isso não é um problema para mim. Mas um dia, se papai do céu permitir, você vai ter 80. Exato. E, de repente, poderia viver melhor, bem, com autonomia, com independência, até os 85, 90. Porque se comprometer, e pior do que morrer, vou dizer a você, talvez seja ficar em cima de uma cama, com dependência, precisando de todo mundo, sofrendo. Olha, então assim, atividade física é essencial para a vida. Ela está pau a pau com o ar que a gente respira, com a comida que a gente come, com a água que a gente bebe. Eu tinha um professor de endocrinologia, que inclusive foi um dos meus grandes incentivadores a fazer endócrino, que ele dizia assim para os pacientes diabéticos, quando dizia, doutor, eu vou morrer mesmo, eu não vou fazer nada não, eu vou morrer mesmo. Ele dizia, você vai morrer e quem vai determinar é papai do céu, você tá certo. Mas como você vai morrer, você influencia muito. Né? Se você vai morrer ali andando, conversando, brincando com seus netos, fazendo sua atividade, fazendo sua própria feira, tomando seu próprio banho, né? Veja o quão qualidade de vida é conseguir tomar o próprio banho, né? Você tem influência. Ou se você vai morrer em cima de uma cama, né? Com alguém virando você de 2 em 2 horas, porque você sofreu uma queda, fraturou um fêmur, porque você não tinha músculo, né? Então, essa questão da idade é importante. Por quê? Porque a gente constrói músculo ali, né, até os 30, 35 anos, e de lá pra cá, a gente vai caindo ali na ladeirinha, né? Aqui pra frente é só pra trás. É só pra trás. 30, 35 pra frente, é só pra trás. A gente vai perdendo músculo, vai perdendo músculo. Mulher na pós-menopausa, ela não vai na ladeirinha assim, não. Ela é queda livre, né? A musculatura é queda livre, vai embora, tá? Então, se a gente não faz uma atividade de resistência, leia essa atividade com carga, né? Uma musculação, um crossfit, um pilates, que tem ali a cargazinha da mola, essa perda de massa muscular é intensa, né? Ela é muito, muito intensa. E isso tem repercussões, como você falou, graves. Né? O músculo ele não é só para dar mobilidade ali, ele também protege o osso, né? Então, quem tem um músculo ruim, quem tem sarcopenia, né, que é a redução da massa muscular e da força muscular, quando ele, além dele cair mais, porque ele perde essa mobilidade, ele tem mais risco de fratura, porque ele perde ali o amortecedor, ele perde o músculozinho. Né, não adianta botar gordura para amortecer não, hein? Não eu tenho uma gordurinha, serve não. Tem que ter músculo para proteger esse osso de fraturar. E sem falar que o músculo, tem até o caso de Kaique Brito, né? Não sei se tu acompanha aí, não sabe nem quem é Kaique Brito. Não sei não. Mas é um jovem que sofreu um acidente e ele tinha uma massa muscular muito boa e teve uma repercussão intensa do quanto isso ajudou ele na recuperação. Ele foi gravíssimo, ele ficou na UTI, acho que mais de mês. E o quanto ele ter essa reserva muscular para ele foi importante, porque ele tinha uma boa aptidão cardiorrespiratória, né? Que isso tem impacto direto em relação à atividade física. Então, fora as doenças metabólicas, né? Que isso aí já é da metade do caminho, né? Não fazer atividade física leva a obesidade, leva a diabetes, né? Que tem todas as suas repercussões para hipertensão arterial e por aí vai. E a gordura, a obesidade, ela não é um tecido inerte, né? Exato. A gordura tá ali, ela não só é feinha esteticamente, não. Não é isso. A gente tá falando de estética, não. Pode se estender para isso, se alguém entender dessa forma. Mas não é isso o ponto. É em questão de saúde, de quantidade e qualidade de vida, né? Naturalmente que se você tem ali gordura, ela vai ter uma atividade pró-inflamatória, você aumenta risco de alguns tipos de câncer, você aumenta risco de osteoartrite, por exemplo, você aumenta risco de câncer, de ter diabetes, o açúcar no sangue vai lá para cima, né? E tudo que a gente come vira açúcar, né? Exato. Pois é, e falando de obesidade, né, especificamente, lembrar que a obesidade não é uma questão estética, né, e você estar bem, se sentir bem com o corpo que você tem é importante, mas não significa que você não precisa se importar com a condição patológica que é a obesidade, claro. Né, que não é uma questão estética, é uma questão de saúde, é uma doença que traz outras doenças e que por si só, mesmo que você não tenha alteração do colesterol, que você não tenha diabetes, que você não tenha hipertensão, reduz a expectativa de vida. Então, e é um dos pilares do tratamento
da obesidade fazer atividade física. E uma certa vez eu vi uma entrevista de uma pessoa que era ex-obesa. Ela disse que quando ela tinha 150 quilos, alguém chegou para ela e disse: como é que estão os seus exames? E ele fala assim: ah, doutor, eu se gabando, viu? Todos normais, fiz check-up mês passado. Aí a pessoa se assustou, a pessoa que estava conversando com ela, disse: como assim normal? Aí ele disse: ah, não, porque eu fiz todos os exames, coração estava bom, açúcar estava bom, a pressão estava boa, tudo bom, ele com 150 quilos. Aí ela disse: olha, isso é uma coisa certamente temporária. Exato. Não é? O seu corpo é jovem e ele está aguentando aos trancos e barrancos essa carga, essa doença. Então a gente está aí provavelmente diante de um grave problema que chegará no futuro. Ele disse que 2 anos depois dessa conversa, ele começou a ter diabetes, pressão alta. E aí ele disse: eita gota. Eita. Me lasquei, né? Porque eu esperei 2 anos para... Para quem não entende essa expressão, assim, não deu ruim, entendeu? Deu ruim. Então, o que é que acontece? Ele foi e começou a... É um testemunho dele, dizendo que agora ele vai cuidar da saúde dele. Ele perdeu 70 quilos. Maravilha. Eu vi ele bem magrinho, né? Bem bonitinho. Tu tem um monte de paciente assim, eu sei. Tem um monte de paciente assim, e é o que eu mais gosto de tratar em consultório, mas vamos voltar para o nosso tema, que é atividade física. Então, me diga qual é a recomendação da OMS ou da Sociedade de Geriatria para atividade física no adulto normal, no paciente idoso. E quando aquele paciente idoso não pode fazer atividade física, ou quando antes de começar ele tem que ir para o médico para fazer alguma avaliação. Boa. Isso aí, essas perguntas que você fez são, acho que, as mais importantes. Acho que eu escuto mais. Inclusive, eu vejo muito paciente, 80 anos eu mando para academia, vai fazer musculação, vai levantar peso. Vovozinha, meu avô tá fazendo, 92. Isso, vovó, vamos levantar ferro, puxar ferro. Eu quero, eu mando, eu digo assim. Vai virar marombeira. Eu quero foto no Instagram. Selfie no espelho, vovó 92. Exato. Mas aí o pessoal fica: meu Deus, como assim, né? Uma vovozinha na academia. Primeiro que sente muita vergonha, porque não é lugar de academia, é coisa de jovem, que é pra ficar bonito, pra namorar. Isso não é verdade, isso é um erro, não é? Isso não é verdade, é um erro. E também a vovozinha também pode ir, se ela quiser namorar, eu super apoio. Né? Assim, tá viva, né? Enquanto tá viva, tá valendo, né? Então, a recomendação oficial que a gente tem, se a gente for olhar no livro, ele diz assim: 75 minutos de atividade intensa por semana. Perfeito. Talvez aí, se você for dividir isso na semana, você vai colocar ali 25... 3 vezes por semana, né? Talvez 3 vezes por semana, ou 5 vezes de 25, dá quanto? Não, 3 vezes de 25. 3 vezes de 25, né? Dá 75. Ou 150 minutos de atividade moderada. Ou moderada. Moderada. Intensa é 75. Perfeito. E moderada 150. Isso é para manter saúde e manter o seu corpo. Existe aquela recomendação aí você pode me ajudar ainda, se você tem o objetivo de perder peso, aí você aumenta isso para 300 minutos. Então, se você olhar, é bem fácil a conta. 75, 150, 300. Essa é a recomendação oficial. 75 é aquela força intensa, total, assim, até a falha, né? Falhei, tem para morrer. Aí, 150, aquela moderada, e 300. A recomendação da maioria dos pacientes idosos é de 150 minutos. Eu sempre estou atrás dos 150 minutos. 3 vezes de 50 minutos. Perfeito. Mas... O 5 de 30, né? 5 de 30. Para iniciar, talvez. Exato. Aí, como é que a gente faz? Para a gente iniciar uma atividade, não existem grandes contraindicações à atividade física. As limitações físicas, elas serão as principais. Eu tenho muita dor na articulação e tal, não sei o quê. Então, normalmente a gente começa com a fisioterapia, vai devagarinho, começa. Ou então começa por coisas mais leves, que tem uma menor carga. Por exemplo, uma hidroginástica. Vamos ali ficar na piscina, porque tem uma carga menor. Isso vai ajudar a unir isso. Né? Começa devagarzinho, com 10 minutos, 15 minutos. Vai sentindo. Aí alguém pode dizer: doutor, mas eu tenho que olhar meu coração, né? Pelo amor de Jesus. Os jovens vão, né? Mais os idosos. Não, mas veja. Aí o que é que acontece? A recomendação oficial é: se eu tenho história de doença cardiovascular, o paciente já infartou, não sei o que e tal. Aí tem um risco cardiovascular muito alto, porque tem uma doença assim. Poxa, esse aí é de bom tom que você peça ali um teste ergométrico. Diabético, né? Um diabético, se tiver alguma queixa direcionada maior. Mas assim, é diabético, nunca teve doença cardiovascular, já é alguma coisa ativa, ele pode começar uma caminhada. Claro. Né? Eu não vou mandar ele fazer crossfit, né? Mas ele começa com uma caminhada. Caminhada é um excelente começo, não é fim, tá? Você tá olhando aí e tá pensando assim: mas eu já caminho.
tô muito bem. Não é? Eu já caminho, todo dia eu caminho meia hora. Tá ótimo, é massa, mas é pouco. É pouco. É massa, mas bora botar uma resistência, Não né? tem como viver sem resistência. A gente precisa ter os 4 exercícios. É resistência, puxar ferro, aeróbico, fazer atividade Caminhada, corrida, o bike. que faz o coração bater ligeiro, alongamento, para você ter flexibilidade, isso no idoso é fundamental. E equilíbrio. Né? Você tem que trabalhar esses 4 pontos, pilates, né? Exato. Então, de repente, às vezes um pilates, a própria hidroginástica, uma combinação de musculação com a caminhada, com exercício, subir escada, sei lá. Alguma coisa nessa linha. Uhum. É fundamental. E o dia de começar é hoje, sempre é hoje. Não é dia 1º, não é segunda-feira, não é depois do exame, não é. É hoje. Não é ano que vem. Não, é hoje. É no dia da consulta, porque enquanto tá quente na cabeça a lembrança. E eu, no final, Maíra, eu vou dar uma dica de como é que começa. Vamos guardar. Vamos guardar. Isso vai ser o corte, hein? Como é que começa? Como é que começa? Exatamente. E quem que não pode fazer de jeito nenhum? Existe alguém vivo no mundo que não pode fazer? Infelizmente, sim. Né? A gente tem condições em que não é possível fazer atividade física. Né? Aquele paciente que tem uma doença coronariana ativa, por exemplo, ele tem dor quando ele faz uma angina descompensada, que você ainda não controlou com medicação ou com tratamento endovascular, né? Foi lá, fez cirurgia, corrigiu aquilo ali. Esse paciente ainda não dá para fazer. Né? É claro que se você for olhar um paciente que teve um infarto, com uma semana para ele estar fazendo atividade física. Se você tiver corrigido, não sei o que. Se tiver compensado, né? Não é contraindicação. Conversa com o cardiologista vai lá, vai dizer, olha, você pode, você não pode. Tal. Eu tô dizendo a situação mais extrema, né? Inclusive, melhora prognóstico, né? O paciente que tem infarto, que está compensado e faz atividade. Com menos de uma semana, viu? Menos de uma semana. Tem trabalho mostrando que você tem melhora, né? Aquele paciente que tem uma dor quando anda por claudicação, né? Sei lá, tem uma obstrução na perna, o sangue não chega nos pés, caminha, para, anda, aí cansa. Para de novo, cansa, aí caminha, cansa, para, não sei o que, aquela agonia toda. Esse paciente também tem que fazer exercício. Agora, é claro, ele tem que buscar um vascular, organiza essa perna, mas vai ser recomendação, é recomendação oficial, doença arterial oclusiva periférica, fazer atividade física. Quanto mais você força aquela caminhada, mais você consegue, primeiro eu consigo 10 metros, depois eu consigo 11, 12, 13, e aí você vai forçando esse sangue entrar. Então, assim, basicamente, quem não vai fazer é quem não pode de jeito nenhum, fisicamente, porque não tem uma perna, vai fazer com os braços. Quem não tem uma ferida, uma insuficiência cardíaca descompensada. Tá lá, edema nas pernas, inchado, falta de ar, aquela agonia toda, poxa, isso não dá pra gente fazer, né? Melhorou, tá recuperado, vamos fazer atividade. De repente começa ali com a fisioterapia, uma caminhadinha de leve, e aí vai intensificando até você conseguir chegar lá. Maravilha, mas a meta é que todo mundo faça, que tenha condição, chegue nesse ponto de E como diz a nossa grande filósofa, né? Quando você atingir a meta... Dobra a meta. Dobra a meta. É isso. A meta é dobrar a meta. Exato. Para mim, essa filosofia... Essa é a filosofia de vida. Atingiu a meta, dobra a meta. Isso. Então, vamos lá. E como a gente vai motivar esse paciente a fazer atividade física? Como que a gente vai orientar nos jovens, nos seus adolescentes de 60 anos, que ainda são ativos, né? Ainda trabalham na sua grande maioria, nos meus pacientes que também são jovens. Como a gente consegue motivá-los e organizar nessa vida corrida, nessa rotina louca, frenética que a gente vive hoje, 20, 30 minutos de atividade física por dia? Primeira coisa que eu faço é o seguinte, eu mando deixar de ter chamego dentro de casa. Como é chamego? É assim, vovó tem 90 anos, vovó não pode fazer mais nada, né? Bota vestinha de vovó, né? Vovó tem 90, né? Ninguém mexe com vó, todo mundo pega o prato pra vó, todo mundo leva a vó, não sei o que, pega a água pra vovó. Não, vovó tem que ir buscar a aguinha, vovó tem que levantar pra fazer as coisas dela, vovó tem que lavar o pratinho dela, vovó tem que fazer as coisas que vovó tem que ser fazer. Ativa, né? Tem que ser ativa. Isso é o começo. Você tá sedentário do zero, vamos pelo menos começar a voltar a fazer atividades do dia a dia. Vamos sair, vamos dar uma passeadinha no shopping. Isso é um começo excelente. Começa a programar uma mini atividade assim do dia a dia da vida. A gente começou. Aí me fizeram essa pergunta já em trabalhos. Aí teve um trabalho que ele pegou assim. Eu não vou saber os percentuais direito, sabe? Mas eu vou dizer o mais ou menos. Eles pegaram alguns grupos e separaram. Primeiro grupo, ele fez assim, olha. Vocês vão fazer atividade física, porque a atividade física é muito bom, não sei o que e tal. Vai lá fazer. Ok. Isso foi um grupo, certo? Ele falou verbalmente. E deixa eu olhar só, deixa eu solto. Pode faça fazer. como você quiser. Tá. Aí um segundo grupo ele pegou assim, olha, vocês vão fazer atividade física é muito bom, tá aqui esse panfleto, olha, tá vendo aqui, ó, tá vendo essa pessoa aqui, ela melhorou, essa daqui não melhorou não, e tal, não sei o que, foi show de bola, e tal, não sei o que, entregou o papel para ela, com esse incentivo, com esse papel e tal.
Aí teve um outro grupo que ele fez assim, vocês vão fazer atividade física, é muito bom, é massa, não sei o que e tal, bererê, 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 tá aqui o panfleto, não sei o que, não sei o que. Agora, você vai fazer qual? Vamos decidir juntos? Bora. Perfeito. Hidroginástica. Aí o pessoal, hidroginástica, ok. Que horas você vai fazer hidroginástica? Já na intervenção, né? Aí eles vão fazer, 8 horas. Pronto, 8 horas. Quantas vezes? 3, pronto. Então, Quais dias, né? Quais dias? Segunda, quarta e sexta. Amarre aqui. Pronto, aí ele ficou falando verbalmente. Segunda, quarta e sexta, eu vou fazer hidroginástica. Ele fez um plano. Perfeito. Ele fez um plano e ali eles viram que o paciente que eles deixavam solto... Não fazia nunca. Ele fazia assim, sei lá, 20%, não sei o valor não. Aí o que teve um incentivo, não sei o que, vai lá, vamos embora, tá aqui o panfleto, não sei o que, 22% fez atividade física. E o pessoal que teve o incentivo maior de todos, que organizou, né? Que disse o que ia fazer, qual dia que ia fazer, como ia fazer, por que ia fazer, né? Esse foi para 80%. Excelente. Então, assim, quando a gente tem um planejamento e essa execução é factível, aí ok. Porque tem gente que faz assim, deixa eu ver, doutor, como é que eu vou fazer? Dia de segunda eu falto meu trabalho para ir levar a mamãe na academia. Aí quando começa com heroísmo, não dá certo. Tem que ser fácil, tem que ser factível, né? Tem que ser uma coisa, vamos começar de repente no prédio, vamos na academia na frente de casa. Tem outros ganhos de ir para academia, que é a socialização, né? Então eu gosto quando meu paciente... Idoso é importante. Eu sempre fico pensando no idoso, né? Assim, é ir para academia e ter essa socialização, conversar com outras pessoas e tal. Formar grupos, né? Eu sempre digo aos meus pacientes, né, que 99% tem vida bem corrida. Primeiro, qual é a sua rotina, né? Me diga aí, da hora que dorme, a hora que acorda, que horas que descansa, que horas que come. E o que é que eu sempre tento? Quem trabalha muito, chega em casa cansado, fazer à noite é muito difícil, né? O que é que eu tento dizer? Veja se consegue, antes de trabalhar, de manhãzinha cedo. Primeiro, faça a sua rotina do dia. A gente tem que ter rotina, a gente tem que ter uma mínima organização do que a gente vai fazer no dia. Senão a gente não faz nada. Não é? Ou a gente tem um cronograma, eu vou acordar a tal hora, vou trabalhar, nananã, e tenta encaixar. Tem um plano 1 da atividade física e tem um plano 2. Tipo, eu trabalho de 8 a meio-dia, paro para o almoço, volto às 2 da tarde. Tenta ir de manhã cedo, é o plano A. Consegue? Não, consigo, trabalho perto, sei o quê, beleza. Deixa um plano B organizado. Se eu não conseguir, eu vou levar a mala de roupa para o trabalho, vou malhar na hora do almoço e chego em casa resolvido. Por exemplo. É uma opção. Não conseguiu? Só consegue à noite, que tem uma parcela que só consegue à noite, sai muito cedo, né? O que é que eu digo? Leva a bolsinha de treino dentro do carro, leva junto pro teu trabalho. Não volta para casa antes de fazer teu treino. Porque tu imagina, tu trabalhou de 7 às 5 da tarde, tu chegou em casa 6 da noite, cansado, teus filhos em casa, tua mulher em casa, tu querendo assistir a televisão, botar as pernas para cima, comer uma janta, tu vai malhar? Não vai. Então faz a obrigação antes. Para na tua academia, faz teu treino, depois tu vai para casa e descansa de uma vez. Eu acho que é uma excelente solução para quem está tentando botar na rotina uma prática, nem que seja 20, 30 minutos de atividade física. Criar um hábito é um desafio. Né? Tem vários livros que falam sobre isso, né? O Poder do Hábito, Hábitos Atômicos, eu gosto bastante. São livros muito bons, recomendo até a leitura. E num deles ele fala o seguinte: quando a gente quer introduzir um novo hábito, tem 4 passos que a gente precisa fazer para estabelecer. Perfeito. Primeiro passo é você perceber que aquilo que você faz lhe desagrada. Por exemplo, eu sou sedentário. Isso lhe desagrada. Detectar o problema. Detectou o problema. Então, se você entendeu que aquilo é um problema, aí vem para o segundo passo, é querer resolver. Você identificou o problema, agora você quer resolver, certo? Aí o terceiro problema é o mais inimaginável de todos. Se diz que é fazer. Simplesmente vai lá e faz. Simplesmente, assim, bola um plano, eu vou tal dia, como a gente conversou aqui, eu vou lá e vou fazer. E o quarto é aí você ter uma resposta positiva dessas ações que você fez. Poxa, eu resolvi um problema. Eu estou tendo agora o benefício que eu não sou mais sedentário, que era um problema que eu identificava. Eu estou me sentindo mais móvel, eu estou me sentindo mais ágil, mais disposto. Então eu estou tendo um benefício, né? E eu acho que verbalizar coisas positivas ajuda muito, né? Eu vou fazer, eu consigo fazer, eu sou capaz. Isso parece balela de coach, mas é verdade. Mas é sabe? verdade. Né? A gente se escuta, né? A gente acredita no que a gente fala. E a gente se escuta, e a gente acredita no que a gente fala, e a gente faz de tudo para não se contradizer. Porque a gente diz assim, eu sou preguiçoso,
eu não gosto de malhar, eu não gosto de fazer as coisas, aí se você passa a fazer, você está se desdizendo. Exato. Então, eu não gosto de fazer, eu sou preguiçoso, então eu não vou fazer, Perfeito. porque se eu fizer, eu vou estar me desdizendo. E Eu não sou mentiroso. Eu não sou mentiroso. Então, e a partir do momento que você disser assim, eu vou fazer atividade física porque é para o meu bem, eu quero fazer, eu tenho a capacidade, eu sou uma pessoa que não cancelo meus desejos e tal. Opa, aí você vai lá e você executa, não é? Não é fácil criar hábitos, é um desafio, mas é factível. Não existe eu não posso, eu não consigo, para mim não dá. Isso Existem não formas da gente conseguir se manter motivado naquilo ao longo do tempo, né? A própria resposta, o próprio benefício, o bem-estar, isso já é a motivação. Mas se a gente consegue levar alguém da família junto, é legal. Se a gente consegue estabelecer metas de progredir dentro do teu próprio treino, seja aumentar a carga, seja quem corre, aumentar tempo de corrida, aumentar a velocidade. Tem metas, né? Tem metas dentro do teu treino. Isso ajuda a gente a ficar motivado ao longo do período. Eu gosto também de dizer assim que a gente pode comprar coragem, né? Como é isso? Comprar coragem é o seguinte, se você tem disponibilidade financeira de ter um personal... Ah, verdade. Você compra coragem. Porque ele fica ali, né? Venha. Eu confesso que eu tenho preguiça de vez em quando, né? Eu acordo de noite, assim, de manhã cedo, aí eu vou malhar muito cedinho, né? Eu tenho que estar na academia às 6 horas, então eu acordo às 5h30, eu já olho... Fechado, tá aberto. Eu não sou uma pessoa muito matinal, sabe? Assim, pra mim eu queria começar a minha vida 9. Abre o olho 9 horas. 9 horas, mas aí não dá, né? Porque tem as correrias do dia a dia, os corre, como Os corre. Então, aí eu 5h30 eu tô de pé, tenho que ir pra academia, eu olho pra lá, tem o danado do personal. Ligando já, Rafael, cadê você? Danado, eu paguei, foi cara, a aula eu vou. Aí eu fico doente, né? Aí vou. Mas eu tenho preguiça às vezes. O personal ajuda muito. E aí, ajuda demais. E aí eu aprendi uma outra coisa que eu acho fantástica, eu vou deixar aí como dica, é o seguinte. O pessoal diz assim, mas eu não gosto de fazer tal coisa. Oi? Como? Não, é porque eu não gosto de fazer isso, mas ninguém tá falando de gostar. Não é hobby. Não, pode até ser, mas não é. Não, pode até ser, se você quiser. Se você gostar, ótimo. Aí casou, né? Casou. Aí casou. Casa o botão. Você sabe aquela frase célebre, o pessoal vem falando muito sobre isso, né? Se você só faz o que você gosta, você é escravo do seu desejo. Se você faz o que você precisa, você é senhor da sua vida. Perfeito, arrasou. Porque... não, eu faço só o que eu quero, eu sou muito espontâneo, eu gosto... Aí lascou, você é escravo do seu desejo, né? Você é movido por aquela coisinha que vem assim, ui, que eu quero fazer. Ui, aquela coisinha, quando me dá assim, eu faço. Tá feito menino mimado, né? Isso. Não agora, quero, não gosto, o que é que eu preciso fazer? É isso, então bora fazer. Exato, a disciplina, né? Disciplina. Em nome disso, a disciplina é fundamental na nossa vida, em qualquer coisa que a gente queira dar certo. A gente tem que ter disciplina. Exatamente. Você já viu Leandro Carnal? Sim. Ele fala um negócio que eu acho arretado, né? Ele diz assim, quando perguntaram pra ele, olha, como é que você... Não sei se foi ele que contou essa história, não sei de onde foi que ele tirou. Aí perguntaram, como é que você lê muito assim? Como é que você consegue ler? Por que uma pessoa tão sábia, né? Assim, poxa vida, que lê tanto e tal, não sei o quê. Aí ele disse, eu vou lhe contar o segredo pra você prestar bem atenção. Ele disse o seguinte, eu pego o livro, inicialmente eu escolho o livro que eu vou ler, né? Aí eu pego o livro. Nesse momento eu já escolho um lugar ali para me sentar, né? Porque aí normalmente eu me sento, abro esse livro, vou do começo, aí começo a me inteirar ali e começo a ler, né? Aí vou do começo, vou lendo, chega um determinado ponto em que eu paro. Nesse momento eu fecho o livro, coloco ele do lado e pronto. Depois eu repito esse processo várias vezes. Até terminar o livro. Então veja, o que é que ele quer dizer com isso? É que pra gente fazer uma coisa, a gente tem que ir lá e fazer. E acabou. E tem uma rotina fácil, sem dificultar. E pra gente finalizar o nosso pod, senão a gente passa aqui 1 hora falando sobre isso. A gente vai até amanhã. A gente vai longe. O paciente, qualquer ser humano, pode ficar sem fazer atividade física, Rafael? Nada, oxente. Não pode. Não pode. Quais são suas considerações finais? Olha, é excepcional, é condição sine qua non para sobreviver a este mundo, manter-se em atividade física. Perfeito. Então, é tão importante quanto o ar que a gente respira, a comida que a gente come, a água que a gente bebe. A atividade física é inerente ao ser humano e não tem como viver uma vida boa, longa e saudável sem uma atividade física. Então, minha recomendação é essa.
vai lá e faz. Vai lá e faz, sem cacuetar. Vai lá e faz. É. Esse é nosso final. Agradeço muito a você que está nos assistindo e não perca o nosso próximo episódio aqui no podcast iPod Doc.